Ao que parece é isso que está faltando, essa questão da pontuação, ou seja, ir naquele ponto certo. Porque essas manifestações que estão aí para acontecer, pelo menos de acordo com o que a gente observava, alguns líderes sindicais falando, é que está tudo errado e tal, e que não pode, isso é um prejuízo total para o trabalhador. Então, na sua opinião, o caminho não é esse. Pois é, a gente, para falar, eu vejo assim, que a gente tem que mergulhar nas informações. Porque a gente só pode criticar algo que a gente conhece. Né? Não estou desmerecendo os críticos, mas assim, eu gostaria de fazer um convite aos meus pares. Agora eu me coloco de fato como cidadão. A reforma da Previdência, na verdade, ela já vem acontecendo tem anos. Né? A gente sabe que ali no governo Dilma foi mexido na pensão por morte, no governo Michel Temer foi instituído um bônus para o perito fazer um benefício revisional, o perito ele recebe a mensalidade dele, né? O perito do INSS ele já recebe o mês a mês dele. E aí Michel Temer, através de uma medida provisória chamada Pente Fino, ela institui um bônus de R$60 para que o perito faça essa revisão de quem já recebe benefício. No governo Bolsonaro, já no dia 18 de janeiro desse ano, saiu um outro Pente Fino, estendendo a bonificação para o servidor que fizer uma reanálise dos benefícios já concedidos que apresentem indícios de irregularidade, no valor de R$57. Ou seja, o perito que faz uma revisão de benefício recebe um bônus de R$61,72. O servidor do INSS que faz uma reanálise dos benefícios já concedidos que apresentem indícios de irregularidade recebe também uma bonificação no valor de R$57,50. Então a gente percebe, e há aproximadamente uma previsão, através da exposição de motivos dessa lei, de 5.500.000 benefícios a serem revisionados. Então assim, se 5,5 milhões de benefícios já estão previstos para revisão com a bonificação de desempenho para o servidor que o fizer, então a reforma da Previdência, a modificação nos benefícios previdenciários e na realidade da Previdência Social, ela já vem acontecendo tem um tempo. Verdade. Então, assim, mas por que isso está acontecendo? Né? Qual é o sistema que a gente faz hoje? O sistema que a gente tem hoje é um sistema de repartição simples. Quem está na ativa paga os que estão na inativa. A gente que está na ativa, a gente contribui para o Estado recolhe esse dinheiro e já repassa automaticamente para quem está na inativa, ou seja, para os pensionistas e os aposentados. Esse sistema, eu lembro, eu dei uma palestra na UNEL de Santana do Ipanema, e foi bem bacana que um estudante me lembrou que eu estudei em geografia quando eu fazia 6ª série, pirâmide demográfica. E quando a gente estudou pirâmide demográfica, eu estudei no caso em 1997, eu estudei isso, e a gente via que os países europeus, por exemplo, a pirâmide demográfica, a base, ali onde está, a base é por idade, né? Então a base são os mais jovens. Em países em desenvolvimento, em países subdesenvolvidos, a base, os jovens eram mais robusto, o número de jovens. E aí, à medida que vai se aproximando da idade adulta, em países em desenvolvimento, em países subdesenvolvidos, desculpa a classificação, mas só para ficar mais clara a informação. Essa pirâmide ela vai se afunilando à medida que se aproxima do topo, ou seja, a população idosa vai diminuindo. Essa movimentação na Europa, já há 2 décadas atrás, ela já vem se movimentando de uma forma diferente. De forma que a Grécia e Portugal tiveram um problema porque demoraram muito para fazer a reforma da Previdência. Se o sistema é de repartição simples, como é o nosso, onde quem está na ativa subsidia, paga, contribui para que o governo repasse esse dinheiro para quem está na inativa, ou seja, recebendo pensão e aposentadoria, a gente tem que entender que há sim uma movimentação etária, no sentido de expectativa de sobrevida vem aumentando, a população idosa vem se alargando, a população ativa vem participando também do mercado de forma informal. Agora, será que nós fizermos a reforma da Previdência, a gente vai colocar o país? É uma análise individual, é uma opinião, mas também é uma opinião embasada em coisas que foram lidas para poder a gente versar sobre a reforma da Previdência. Que aí está o valor da opinião e do questionamento. Porque quando a gente faz um questionamento sem embasamento, não tem sentido. Tá? O que você acaba de dizer tem a sua opinião, mas é uma opinião fundamentada, digamos assim. Pois é. Porque a gente vê o seguinte, países que deixaram de fazer isso por questões políticas sofreram economicamente. E agora a questão é, a gente não pode acreditar que a reforma da Previdência é a solução para a economia do país. Não é a solução. Agora,
é um início. Para a gente correr uma maratona, a gente precisa correr os primeiros quilômetros, ou precisa dar o primeiro passo. E de fato, a gente entende que através das contas públicas, que está à vista, quem quiser pesquisar consegue ter esses dados. A gente sabe que há sim um déficit com relação... Aí a gente pode separar, tem várias possibilidades, né? Fizeram também uma CPI onde foi indicado que não existia o déficit da Previdência. Mas como que esses números foram colhidos? Porque o DataPrev, por exemplo, que é um sistema de informação da Previdência Social, ele traz esses dados também. Então, assim, a gente tem que entender a movimentação demográfica. Nessa movimentação demográfica, só para a gente ter uma ideia, no ano de 1960, a taxa de natalidade no Brasil era de 6 filhos por mulher. Por exemplo prático da minha situação. Meu pai tem 8 irmãos, minha mãe tem 9 irmãos, eu tenho 3, minha filha não tem nenhum. A gente percebe que a taxa de natalidade apresentada pelo IBGE ela não é uma falácia. Em 1960, a taxa de natalidade era de 6 filhos por mulher. No caso da minha família era mais. A taxa de natalidade hoje é de 1,8 filhos, né, por mulher. Então, assim, a gente tem que entender que, de fato, esse sistema, se ele não for reajustado, ele pode causar grandes distorções. Na verdade, ele já causa. Certo. Até, só para complementar, à medida que as pessoas estão nascendo menos, quando já foi falado, também estão vivendo mais. E aí não vem o contraste. E, inclusive, a gente sabe que as técnicas... Isso que eu estou falando, volto a dizer, não são coisas que eu tirei da minha cabeça, não, tá certo? Por exemplo, a gente sabe que a movimentação tecnológica, por mais que o Sistema Único de Saúde ele não seja satisfatório como nós gostaríamos que fosse, ou como nós contribuímos para que ele aconteça, mas existe uma tecnologia por trás de muitos tratamentos já. Né? Os meus avós, por exemplo, paternos que faleceram há mais tempo, a minha avó e o meu avô faleceram na faixa de 60 anos. Meu avô mais velho com 67, através de pneumonia. Hoje a minha avó tem mais de uma década, tem mais de 10 anos que ela tem um problema de enfermidade mental e ela está praticamente estagnada a situação dela de saúde. Graças a Deus. Ontem eu tomei café da manhã com ela. Mas por que isso? Se a gente percebe, se essa enfermidade da minha avó tivesse acontecido há um tempo atrás, provavelmente ela não estaria na condição que está hoje. Por quê? Porque hoje nós temos uma tecnologia, uma movimentação de saúde e científica que permite que as idades, ou seja, a expectativa de sobrevida, ela seja alargada. E não dá para a gente manter uma estrutura legal no ano de 2019 com uma legislação da década de 80. Então, assim, a expectativa de sobrevida, de fato, ela mudou. Então, o que eu quero trazer é o seguinte. Eu fico preocupado, por isso que eu estou me movimentando, estou fazendo para leste e conversando. Não sou de partido nenhum, não tenho vinculação política nenhuma, nem tenho interesse. Agora, o que me preocupa é que a gente percebe uma movimentação, inclusive em rede social, por exemplo. Agora acabou com tudo e tal. Olha só, eu acho que a gente deve pontuar, a gente deve pesquisar. Todo mundo está envolvido nisso. A Previdência Social ela vai ajudar a gente em condições de vulnerabilidade. Quais são essas situações? Questão de morte de um parente nosso. Quem é que vai ficar? Os dependentes serão providos pela Previdência Social. Questão de vulnerabilidade, morte. Questão de vulnerabilidade, idade avançada. Ou seja, quando o cidadão trabalha a vida inteira e agora ele tem o descanso, tem direito à aposentadoria, é uma situação de vulnerabilidade, porque ele não pode mais se manter, teoricamente, se manter no mercado de trabalho. É uma questão de vulnerabilidade. A questão da doença, quando você está doente, você pede socorro também à Previdência Social. Então, assim, nas questões de extrema vulnerabilidade, é onde a gente vai usar a Previdência Social. Doutor, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora a uma rápida pausa, são 8h26, mas esse assunto realmente é empolgante, é um assunto muito atual, eu também concordo de que a mudança tem que acontecer. Agora, talvez não da forma como está se apresentando aí. Agora também não pode deixar de acontecer como muita gente acha que tem que ser. Então é complicado, por isso essa ampla discussão.